A paz do Senhor para todos. Mais uma vez é uma felicidade, é um prazer imensurável poder estar mais uma vez gravando mais um vídeo. E nós estamos aí trabalhando uma série de hermenêutica, de vídeos com a regra de interpretação de texto. E vamos mais uma vez a um vídeo. Mas antes, eu gostaria que você, para que você não perca os outros vídeos, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal. Se você já é inscrito, mas se esqueceu de ativar o seu sininho, ative o seu sininho, dá o seu like. O seu like é muito importante para a propagação desse vídeo. Esse canal tem um diferencial extraordinário, que é de propagar a palavra de Deus. Vamos à palavra. Se você tem uma Bíblia, venha comigo à meditação da palavra de Deus. E pegue seu caderno, sua caneta. Vou estar passando mais algumas regras de interpretação da palavra de Deus. Mateus capítulo 6, verso 33, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto é bastante conhecido de quase todos os cristãos, e principalmente daqueles que defendem a teoria da doutrina da corrente da prosperidade, daquela prosperidade que não é bíblica. Eu escolhi de propósito esse texto, que é bastante usado por muitas pessoas, e na maioria das vezes fora do contexto, fora da realidade. Observe, mas buscar primeiro o reino de Deus. Observe que é primeiro o reino de Deus, e não fala aqui unicamente apenas o reino de Deus. Diz: buscar primeiro o reino de Deus, para que você entenda que o crente ele é espiritual, mas ele também é lógico e racional. Então veja, buscar primeiro tem a ver com prioridade, e não apenas o reino de Deus. Claro que o cristão precisa trabalhar, precisa estudar, tem outra vida fora da vida cristã. Porém, tudo que nós fazemos corrobora para o que nós somos dentro do reino de Deus. Falando de reino de Deus, nós podemos com certeza explorar o reino de Deus, que é um reino extremamente espiritual, e o reino é abrangente. Falando de reino, fala de um rei. O reino tem um rei, e este rei é Jesus. O reino tem um trono, e Jesus está assentado em um alto e sublime trono. O reino também tem coroas, e Jesus fala de coroas: coroa da vida, coroa da vitória, do triunfo. E nós podemos explorar também nessa expressão reino de Deus, títulos. Jesus tem títulos, muitos títulos. Nós podemos explorar também no reino de Deus. Jesus tem exércitos, o reino de Deus tem exércitos. Nesse caso, exército nos céus, os anjos; exército na terra, a igreja. E assim sucessivamente. O reino de Deus também tem herança, e essa herança, ela é uma herança incomensurável. Essa é a herança da vida eterna, uma vida ininterrupta com Cristo. Mas a proposta que eu quero trabalhar hoje esse versículo dentro da perspectiva da hermenêutica. E o que nós precisamos entender quando nós lemos um texto? Abordar todos os textos, todas as passagens com humildade. Toda passagem que eu ler, toda passagem que eu estudar, toda passagem que eu meditar, eu preciso meditar com humildade. Humildade por quê? Porque o pregador, o leitor da palavra de Deus, o professor, o líder, o intérprete da palavra de Deus, ele depende da palavra de Deus. Então nós dependemos de na interpretação, dois aspectos: a obra
a obra, que é a palavra de Deus, e o autor, que é o Espírito Santo. Então, o intérprete da Bíblia, ele precisa depender exclusivamente, se aprofundar exclusivamente no texto sagrado. Não presumir que já sabe de tudo, não presumir que o que ele sabe é suficiente para esgotar o conhecimento das Escrituras, o que ele sabe, não ostentar, não ser presunçoso, não ser arrogante, abordar todas as passagens com humildade. Todas as passagens que nós vamos trabalhar aqui precisa ser com humildade, depender das Escrituras e depender do Espírito Santo. Então, o intérprete precisa buscar com humildade, se aprofundar com humildade, depender, debruçar nas Escrituras com humildade e orar, buscar do Espírito Santo a revelação. Eu creio que, por mais que nós estudamos, por mais que buscamos em livros, em enciclopédias, em dicionários, por mais que façamos muitos cursos, muitos seminários, não será suficiente para entendermos a palavra de Deus. E precisamos buscar, mergulhar, chorar, implorar o favor imerecido de Deus, para que o Espírito Santo, o autor, possa estar nos dando mais da sua compreensão por meio da iluminação no nosso espírito. E a segunda regrinha aqui que eu quero passar é que precisamos observar o texto com muita atenção. Vou repetir. Observe o texto com muita atenção. Daí eu quero chamar sua atenção para que tenha várias Bíblias, se você puder, Bíblias com outras traduções, com outras linguagens, com outras abordagens. Tenha um dicionário, se você puder, para que você possa estar aquelas palavras que você não conhece o significado, ou que você conheça o significado, você possa estar se aprofundando mais, abordar, observar o texto com muita atenção. Não pensar que você esgotou o texto, que você já sabe do texto. Às vezes você tem oportunidade, pode ter uma oportunidade para pregar e vai pregar em uma passagem muito conhecida. Por exemplo, esse versículo aqui que citamos de cor. Não podemos pegar esse versículo e subir na tribuna para pregar sem novamente nos aprofundarmos no que Deus tem de novo para nós. Tendo dito isto, vamos nos aprofundar. Qual é a proposta desse texto? Por que eu li esse texto? Eu li de propósito. Porque tá tendo por aí uma falsa promessa, proposta que não está no texto. Por exemplo, o fato de eu ser crente não quer dizer que eu vou ter tudo multiplicado. Eu vou ter dinheiro à vontade. Eu vou ter bens à vontade. Eu vou ter casas à vontade. Seria mais ou menos assim. Eu tenho uma casa, aceito Jesus, vou ter duas, ou vou ter três. Gostaria que fosse assim, mas na realidade isso pode não acontecer. Deus pode te dar? Pode. Mas se Ele não te dá, Ele não vai estar devendo nada. Se você vier para Jesus com essa ideia de que o crente que busca o reino de Deus, ele vai ter todas as coisas, não passa no crivo da palavra, porque ele começa dizendo, no início do capítulo, ele começa dizendo: quando deres esmola, dê com tua mão direita e esconda a esquerda para que ela não veja. Quando deres esmola, você dê a esmola e não toque trombeta. Então veja, esmola dentro da sinagoga e fora da sinagoga. Então nós temos necessidades dentro da igreja e fora da igreja. Então, se temos necessidades dentro da igreja e fora da igreja, logo uma pessoa que serve a Jesus também pode passar privação. Então vamos seguir esse princípio aí para entendermos a ideia que Jesus está passando. Em que contexto geral está esse versículo? Está no contexto geral do Sermão da Montanha.
aonde Jesus vai estar estabelecendo o princípio do reino de Deus. E o princípio do reino de Deus, humildade, dependência total de Deus, aonde ele vai estar trabalhando, aonde os pobres eram desprezados, ele vai estar acolhendo os pobres e prometendo para eles uma riqueza celestial. Agora vamos observar aqui. O que eu preciso fazer para entender esse versículo que eu li? Eu vou te explicar. Pega seu caderno, sua caneta, eu vou te explicar e você vai entender esse versículo. Vamos observar. O que eu tenho que fazer para entender esse versículo? Primeiro eu tenho que fazer uma relação de prioridade. Talvez você ainda não ouviu o que é uma relação de prioridade. Jesus trabalha aqui com uma disciplina de relação de prioridade. Como assim? Veja, observe. No versículo 19, diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Ele disse: não ajunteis tesouro na terra. Mas ele vai dizer assim: mas ajuntai tesouros no céu. Verso 20: onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Veja. Então aí ele vai dizer, verso 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então ele está dizendo que o apego às riquezas rouba a nossa espiritualidade. Qual é o princípio do reino de Deus? A espiritualidade, não a materialidade. Então se eu digo aqui, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas, eu estou priorizando a materialidade e não a espiritualidade. E agora ele já vai trabalhar aqui na relação de prioridade, que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, mas ajuntando o tesouro nos céus. Veja, agora vamos para uma outra relação de prioridade. Ele vai dizer no versículo 24 assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um, ou amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Veja que ele está estabelecendo aqui dois deuses. Então ele coloca Mamon como Deus, um Deus da riqueza. Mas qual é a prioridade do reino de Deus? Qual deve ser a prioridade do ser humano? Buscar o reino de Deus. E qual é o reino de Deus? Está lá em Romanos 14, verso 17, diz: mas o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Veja que Paulo faz uma relação de prioridade e diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Observe, tudo o que o dinheiro pode comprar é comida, é material. Justiça, paz e alegria, dinheiro não pode comprar. Qual é a prioridade do reino de Deus? Trabalhar com a justiça, trabalhar com a alegria, trabalhar com a paz. Então logo numa relação de prioridade, a interpretação que se faz aí fora desse versículo não passa. Mas agora, aprofundando a relação de prioridade, no versículo 25, ele faz uma relação, outra relação. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Agora observe, vamos observar. Fique calmo. Fique calmo. Estudar hermenêutica é com calma. Eu estou te dando relações práticas para você entender hermenêutica. Observe. Por isso eu vos digo, não andais ansiosos, cuidadosos, preocupados, temerosos. Aí vai fazer uma relação. Qual a relação? Ele vai fazer a pergunta: o que vale mais? É a vida ou a comida? Então ele vai responder: é a vida. Se ele te deu a vida, ele vai te dar comida, porque ele relaciona comida e bebida com vida. Então se Deus nos dá a vida é o dom de Deus,
ele vai dar a subsistência, a manutenção para a vida do corpo, que é comida e bebida. Aí ele vai fazer uma outra relação. Ele vai fazer outra relação. Qual é mais importante? É o corpo ou a vestimenta? Logo, a resposta é o corpo. Se o corpo é mais importante que a vestimenta, se ele te deu corpo, ele também vai providenciar a vestimenta. Então veja a relação que ele faz. A vossa vida é mais importante do que o mantimento. Logo, se ele te deu a vida, ele vai te dar o mantimento. Entendeu? Logo, se ele te deu o corpo, ele vai te dar a vestimenta. Eu nunca vi um servo de Deus andar despido pela rua. Ele pode não vestir-se, não ter as roupas que ele quer, as roupas de marca, a ostentação das roupas finas, mas ele vai estar vestido. Ele pode não ter o sapato que ele quer no momento, mas ele vai ter um sapato para calçar. Ele pode não ter a sandália que ele quer no momento, mas ele vai ter uma sandália para calçar. Porque ele está prometendo a vida e em seguida o mantimento. Ele está prometendo, ele está dando o corpo e em seguida a vestimenta. Pode observar que na relação de prioridade ele está trabalhando assim. E no versículo 31 ele conclui assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Vida. Ele relaciona novamente a prioridade com a vida. Ou com que nos vestiremos? O corpo. Então, na relação de prioridade, ele coloca o versículo 19, versículo 20, versículo 21. Na relação de prioridade, ele coloca o versículo 24. Nós temos que buscar o Senhor, né? E não Mamon. No versículo 25, ele está dizendo: a vida é mais importante do que o mantimento. Se eu dou a vida, eu dou o mantimento. O corpo é mais importante do que a vestimenta. Se eu estou dando o corpo, se te deu belos pés, belas mãos, braços, a cabeça, os neurônios, todo o seu corpo está completo, ele vai te dar vestimenta, meu amado. Creia, você não tem motivo para estar preocupado. E a má interpretação desse versículo te faz você estar preocupado. Porque logo, se você não recebe o que alguns dizem por aí, você fica frustrado com a fé. Agora, já podemos entender de que Jesus falou. Vou repetir o versículo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A palavra-chave aqui é todas essas coisas. Veja que a palavra todas essas coisas é repetido 3 vezes. No versículo 32 diz: porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas essas coisas. Veja 2 vezes. E agora aqui no versículo 33 ele repete novamente a palavra todas essas coisas. Algumas traduções de Bíblia dizem assim: todas as coisas. Outras traduções de Bíblia vai dizer assim: e as demais coisas. Outras vai dizer assim: e as outras coisas. Mas a versão mais correta, fiel com a regra de interpretação, é esta: todas essas coisas. E que essas? Se a gente vai para a regra de interpretação gramatical, se ele está falando na segunda pessoa, né? Ele diz assim: todas estas coisas. Essas coisas é o que está perto. O que ele falou na periferia do argumento em que ele tratou. Qual os temas que ele tratou? Mantimento e vestimenta. Foi disso que ele tratou. Mantimento e vestimenta. Agora, do que ele está falando? Todas essas coisas. Em que Jesus estava se comprometendo com seus discípulos? Dá para os seus discípulos o mantimento, comida, bebida e vestimenta, roupas e calçados. Todas essas. Se ele estivesse falando
de todas as outras coisas, ele diz assim: e aquelas coisas que vocês ainda não têm, não se preocupe, serão acrescentadas. Seria mais ou menos dizer para Pedro: se você tem um barco, vai ter 2, 3. Se você tem 3, vai ter 4, 5. Como estão mentindo por aí dizendo: de 10 recebe 100, de 100 recebe 1000, de 1000 recebe 10.000. Numa relação de prioridade para Deus, você pode ter e perder. E alguém pode não ter e passar a ter. Porque o reino é dele, o poder é dele, a glória é dele. E ele faz o que ele quer. Na oração do Pai Nosso, no versículo 11, ele vai dizer assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não disse nos dá para sempre. Ele disse nos dai hoje. Por que ele diz nos dai hoje? É uma dependência contínua. O pão que você precisou comer hoje, ele te deu hoje. O pão que você vai precisar comer amanhã, ele vai te dar amanhã. Claro que quando você vai no supermercado e faz a sua compra para o mês, é porque o Senhor, ele reservou dispensar para você para aqueles 20 dias ou para aqueles 30 dias. Então, deu para entender agora a questão do texto? O texto vai dizer exatamente isso. Todas essas coisas: comida, bebida e vestimenta. Essa é a interpretação do texto. Não ter tudo: prata, ouro, dinheiro, muitas casas, muitos carros, muitas glórias, muitas conquistas. Não, Senhor. Se você vier para Jesus e Ele te der, amém, está no lucro. Se Ele não te der, continue buscando, porque a maior herança é estar com Cristo na glória, nas mansões celestiais. Espero ter podido te ajudar. Em nome de Jesus, siga, compartilhe esse vídeo, estude e que Deus nos abençoe. Altíssimo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos a Ti por mais um vídeo, por mais uma oportunidade de estar trabalhando com a regra de interpretação, porque muitas interpretações equivocadas estão surgindo por aí, e o nosso papel é entender a Sua palavra corretamente, para que a nossa fé se firme no que é santo, no que é puro e no que é verdadeiro. Abençoe todos nesta hora, em nome de Jesus. Como ministro da Sua palavra, eu abençoo a todos aqueles que estão inscritos neste canal, a todos aqueles que ainda hão de se inscrever, e aqueles que não são inscritos, todos sejam abençoados, em nome de Jesus.